Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e também compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Vamos rezar todos juntos neste momento de Quaresma, levando a palavra de Deus para que haja uma sincera conversão e a caminhada, uma Páscoa. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você vai receber todos os dias a nossa missa, as nossas novenas e estará sempre conosco rezando em comunhão. Celebramos hoje a segunda-feira da primeira semana da Quaresma. A liturgia de hoje nos provoca a fazer o bem e evitar o pecado. O bem se aproxima de Deus e dos necessitados. Há muitas pessoas precisando da nossa ajuda. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Como os olhos dos servos estão voltados para as mãos de seu Senhor, assim os nossos olhos para o Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e para que a celebração da Quaresma nos seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jures falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra eles. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires caluniando-o contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Salve Cristo, luz da vida,
companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, receber como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer, com sede e te damos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim mesmo e o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, este tempo de Quaresma faz com que a gente comece a colocar em questionamento as nossas atitudes, justamente para olharmos para a situação que nós mesmos somos, como pó, como pessoas fragilizadas, dependentes totalmente da benevolência e do amor de Deus. Um dos pontos, então, que a Quaresma faz a gente enxergar, e o principal, vamos dizer assim, seria essa relação que nós temos com Deus, a relação que nós temos aí na comunidade, as nossas orações, as nossas penitências e mortificações. Porém, a Quaresma também nos chama para uma segunda visão, que é a visão que nós temos para com o próximo. Uma vez que nós entendemos que nós somos pó, somos barro, nós entendemos também que o nosso irmão o é.
e muitas vezes ele tanto precisa de ajuda quanto nós. Ele também pratica a sua espiritualidade para com Deus, e nós vivemos então um ciclo de comunidade, um ciclo de caridade e fraternidade. Eu digo isso porque hoje a liturgia nos coloca em xeque essa relação, muito mais do que a relação com Deus, a relação com o próximo. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho mostra que a presença do Deus Todo-Poderoso se faz nos pequeninos, se faz nos pobres, se faz no irmão, se faz na comunidade. A primeira leitura do livro do Levítico, o livro do Levítico ele é um livro que vai voltar muito para a questão da legalidade, né? O livro do Levítico, dentro dos primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados Pentateuco, ele vai trazer muitas normas, muitas regras, muitos rituais dados por Moisés, que foi dado pelo próprio Deus, então através de Moisés. Para quê? Para controlar as pessoas? Não. O livro do Levítico traz tudo isso para que nós comecemos a entender que a dinâmica do reino dos céus está dentro da dinâmica que nós temos com o próximo. Ao fazer essa legislação, Moisés, inspirado por Deus, quer que nós olhemos para o próximo como um ser humano, como nós mesmos o somos. Tudo isso que nós ouvimos, né? Falando a comunidade, primeiro, sede santos. Primeiro ponto aqui, Deus é santo, então nós devemos ter essa visão de criar em nós mesmos um itinerário formativo de santidade. Só que para que nós alcancemos a santidade, não depende somente da relação que nós fazemos com Deus. Aliás, se nós olharmos para a própria história da igreja, a maioria dos santos se tornaram santos por causa do próximo. Ou melhor, todos eles. Ah, padre, mas e aqueles santos que viveram eremiticamente no deserto, escondidos, não apareciam em lugar nenhum? A vida deles era uma vida de total entrega a Deus para a salvação das almas. Em outras palavras, eles não ficavam lá nos seus monastérios somente fazendo as suas relações com Deus, mas os seus sacrifícios e as suas espiritualidades, no mínimo, serviam para as almas do purgatório, da qual nós também somos obrigados a orar. Entretanto, este livro de hoje traz para nós ideias: não julgar, não furtar, não explorar o próximo, ser uma pessoa que é honesta, então pagar a diária do salário, ou como nos dias de hoje, pagar os salários corretamente, não procurar vingança, apagar do nosso coração o ódio, e principalmente amar o próximo como a ti mesmo. Se nós olharmos para Cristo, quando ele fala do amor ao próximo, ele não está inventando nada. Jesus já traz aqui essa pequena exortação para que nós entendamos a proximidade que o próximo faz para nos levar até Deus. Os mandamentos que Deus nos dá, dos 10 mandamentos, se nós fizermos uma pequena reflexão, nós vemos que 7 deles são as relações que nós temos com o outro. O outro é tão importante quanto Deus na nossa vida, porque Deus nos salva, mas o outro nos ajuda a caminhar. Deus nos deu a salvação, mas nós caminhamos, e através dos exercícios que nós temos com as pessoas, nos encontros que a vida nos proporciona, nos caminhares que a vida nos dá, o outro é sinal ou de queda ou de reerguimento de cada um de nós. E nós também somos responsáveis pela queda ou pelo reerguimento do próximo. O Evangelho deixa isso muito claro. Essa separação, aqui que se fala das ovelhas para os cabritos, colocar à direita, colocar à esquerda, não está aqui colocando no sentido literal: olha, vou colocar aqui um, aqui colocar outro, no reino dos céus esse vai, esse não vai. O que Deus está dizendo é: nós vamos separar. Lá no final dos tempos, realmente nós vamos separar.
Nessa caminhada do dia a dia, nós temos todas as oportunidades de mudarmos as nossas relações. Só que lá no final dos tempos, essa oportunidade não existirá mais. E todas as vezes que nós fazemos ao próximo, e principalmente àquele que não pode retribuir, é o próprio Deus que nós fazemos, e o contrário também é. Todas as vezes que nós negamos algo ao irmão, principalmente aquele irmão necessitado, é o próprio Deus que nós negamos. Quando Jesus fala, eu não vos conheço, significa o que você deixou de fazer ou o que você mesmo fez, está marcado, está selado, e Deus vai levar isso em conta. Não adianta nada nós acharmos que porque a gente reza, porque a gente faz isso, faz aquilo, já está tudo bom. Não. Nós precisamos manter uma relação com o próximo, porque Deus não se sacrificou para a humanidade no sentido individualista. Ele não disse, eu só quero salvar o Padre Eduardo, salvar a Maria, salvar o Joaquim, salvar o Pedro. Não, ele quis salvar a todos. E se o nosso ministério, se a nossa vida, ela é uma vida totalmente voltada e pautada no egoísmo, nós não nos salvamos. Ninguém se salva sozinho. Irmão, irmã, tenha noção disso. Ninguém vai ao céu sozinho. Ou você vai arrastar ao céu uma multidão junto contigo, ou você vai arrastar aos infernos uma multidão junto contigo. De qualquer forma, é importante que nós sejamos aqueles que vigiam, aqueles que olham para os seus passos, aqueles que realmente consigam enxergar no próximo o próprio Deus e tratar o próximo como você trata o próprio Deus. Não adianta nada falarmos louvores bonitos a Deus e xingar o próximo, maldizer o próximo. É incoerente, não é cristão. Por isso vamos pedir nesta liturgia que Deus abra os nossos olhos para que enxerguemos a Ele próprio, Deus, Cristo Salvador, no próximo, aquele que se doa, aquele que espera as atitudes que nós devemos ter, atitudes de amor, de misericórdia, compaixão. Vamos rezar? Senhor Deus, em vossa bondade, recebei as nossas preces que apresentamos com fé. Escutai-nos. Senhor Deus misericordioso, escutai o nosso clamor. Eu estava com fome. Senhor, ensinai-nos a repartir o pão com os famintos que precisam da nossa ajuda. Rezemos.
Senhor Deus misericordioso, escutai o nosso clamor. Eu estava doente. Senhor, ajudai-nos a ser solidários e ajudar as pessoas doentes que sofrem entre nós. Rezemos. Senhor Deus misericordioso, escutai o nosso clamor. Eu estava na prisão. Senhor, dai-nos coragem de visitar e levar a vossa palavra para os prisioneiros. Rezemos. Senhor Deus misericordioso, escutai o nosso clamor. Senhor Deus, olhai para o nosso desejo sincero de vos servir em nossos irmãos e irmãs e escutai o nosso clamor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Dentro em vós eu plantarei o meu espírito. Amareis os meus preceitos, seguireis o meu amor. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, esta oferenda, sinal de nossa dedicação. Fazei que ela santifique a nossa vida e obtenha para nós vosso favor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria, cada ano, a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamos-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhos e filhas vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir,
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
com ele estarei. Libertarei, glorificarei, e a salvação eu lhe mostrarei. Vai cobrir-te com suas penas, em suas asas tu te abrigas, o seu braço é teu escudo, armadura em que te fias. Não terás o que temer, nem de noite nem de dia. Vem a flecha e o terror, vem a peste epidemia. Quando invocar eu atenderei, na aflição com ele estarei. Libertarei, glorificarei, e a salvação com ele estarei. Em verdade, eu vos digo, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes, diz o Senhor. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós, desde o princípio do mundo. Oremos. Ó Deus, pela recepção deste sacramento, experimentemos vosso auxílio na alma e no corpo, e assim, salvos de todo o nosso ser, nos alegremos com a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador.